Estamos de volta para o nosso programa Verdade em Destaque, o nosso segundo bloco. Estamos aqui com o presidente da Câmara Municipal de Pindamonhangaba, o vereador e advogado Ricardo Piurino, e estamos falando sobre poder legislativo. Ele comentava no primeiro bloco sobre a sua experiência, como adentrou na carreira política, seu primeiro mandato, e começamos o segundo mandato. Em 2008, eleição, 2009, a 2012. Segundo mandato. Segundo mandato. Do primeiro mandato à eleição, quase na rapa, mas de acordo com os princípios colocados diante do primeiro mandato e com a graça de Deus, foi eleito para um grande desafio. Bem falado, exatamente. Conte esse grande desafio, então, vereador. Aconteceu assim, né? Como eu falei, eu não cedi, né? Fui firme naquele propósito meu da verdade, embora muita pressão em cima. As eleições estavam se aproximando. Eu sabia que eu estava numa situação muito difícil com relação à população não ter entendido o processo, porque as coisas estavam acontecendo, mas não tinham se concretizado ainda as provas. Então parecia até que o Ricardo Piurino estava sendo um traidor dentro do Partido Popular Socialista, do PPS, né? Do partido do prefeito. Nessa hora a situação tem poder que fala. Exatamente, eles tinham poder, o prefeito vinha fazendo uma administração convincente para a sociedade, muitas mudanças estavam ocorrendo e parecia que eu estava querendo atrapalhar a administração. Não era isso, pelo contrário. Eu sempre quis ser parceiro, ajudar, mas eu não poderia comungar com situações erradas que estavam ocorrendo. Deixa eu abrir um parênteses aqui, vereador. O Poder Legislativo, ele tem dois pilares principais. O primeiro é o de legislação, criar leis que beneficiam o município. Ou, no caso, estaduais, né, os deputados que beneficiam o Estado, no caso federal, os deputados que beneficiam a nação com as leis, né? Mas especificamente, o primeiro pilar, criação de leis. O segundo, tão importante quanto, é o poder de fiscalização. O Poder Legislativo tem essa finalidade. E foi isso que o vereador procurou exercer durante esses mandatos. Não é só marcante. Para mim, até a ação fiscalizatória, para mim, eu acho muito mais importante do que a de legislar. Então, cumprindo o meu dever de fiscalizar, que fique bem claro isso, né? Não é eu tenho a obrigação de fiscalizar. Até as coisas que estão erradas, eu não posso me curvar dela e fingir que não estou vendo. Compromisso com 150 mil habitantes. Exatamente. Então, exercendo o meu papel e o meu dever de fiscalizar, eu continuei nessa linha. Sabia, repito, que eu ia ter um prejuízo nas urnas naquela ocasião, porque não tinha concretizado o trabalho, as investigações estavam em andamento, junto com o Ministério Público, que também fazia uma investigação paralela sobre essas questões aí, que infelizmente mancharam a cidade de Pindamonhangaba, né, com diversas irregularidades dentro da administração, demissões de secretários, um deles, inclusive, eu fui para a tribuna da Câmara pedir a demissão dele, enfim. Sabia do prejuízo, mas olha só, nós já conversamos uma outra oportunidade sobre isso, na última urna, eu entrei na última eleição. Tive a metade dos votos do primeiro mandato. Na última urna. Mas eu posso dizer que no primeiro mandato, quando eu fui o segundo vereador mais votado, eu fiquei tão ansioso com medo de perder a eleição. No fim, fui o segundo mais votado. Nesse eu entrei na última urna, mas eu tinha certeza que eu não ia perder a eleição. Tinha certeza que eu não ia perder a eleição. Foi uma coisa assim, até um testemunho que eu estou fazendo aqui. Porque eu tinha certeza, em razão da minha convicção do trabalho que eu fiz, eu tinha certeza que a resposta ia vir ali. E a hora que foi, e foi na última chamada, olha só. Isso daí não vamos dizer assim, mas foi uma... Não, isso foi uma providência divina e Deus ali deu um chacoalhão em mim e ainda falou, Ricardo, estou te colocando e te mantendo, continue que você está no caminho certo. Foi a mensagem que eu recebi naquele momento. Foi a mensagem que eu recebi. E ali foi até um dia muito especial para mim, me lembro como se fosse hoje, eu abraçando meu filho, chovendo, parecia um final de filme, só faltaram as legendas ali. E eu sabia do compromisso que eu tinha pela frente. E realmente Deus me glorificou ali, foi muito bom. Continuei o mandato dentro dessa postura fiscalizatória, as coisas foram acontecendo, fui eleito presidente da casa com os votos da oposição, que descarregou o voto em mim, reconhecendo o trabalho que a gente fazia. Deixei o partido, mesmo sabendo dos riscos que corria de perder o mandato, porque o mandato não é do vereador, é do partido, né? Mas eu estava tranquilo, sabia que a justiça não ia deixar isso passar desapercebido. E foi o que de fato ocorreu. Conseguimos aí, depois nas urnas aí, o reconhecimento da população, voltamos aí no percentual de votos, né, bastante aí significativo, uma votação muito bacana,
da qual até aproveito para agradecer mais uma vez a população que confiou e hoje sabe o porquê que a gente fazia aquilo no passado, porquê que eu tinha aquele posicionamento no passado. Então hoje as pessoas já conhecem o Ricardo Piorino. Então hoje a gente tem a credibilidade, sabe, que eu não sou um vereador compromissado com o partido político. Meu compromisso é com o povo de Pindamonhangaba, meu partido é Pindamonhangaba, eu estou lá para defender vocês, defender o dinheiro público, independentemente do partido que eu tiver, e vou continuar nessa linha, doutor Luiz Otávio. Eu acho que isso me faz bem, eu deito e durmo com a consciência tranquila, e hoje o povo já conhece essa marca registrada que eu tenho. Eu quero parabenizar e ressaltar esse trabalho e esse testemunho, né? Na virada do primeiro para o segundo mandato, né? Deus te surpreendeu, como foi testemunho, na última hora, na última urna. Como se fosse um sinal. Olha, continua nesse caminho. Nós queremos aproveitar e parabenizar o trabalho do vereador Ricardo, porque o compromisso com a verdade é muito importante e são poucos que têm esse compromisso, né? E nós ressaltamos o compromisso que o vereador teve com a verdade, fez as denúncias, fiscalizou, acompanhou, né? E isso é nobre. Tá? Então, nós agradecemos isso diante das câmaras e da população. E nós queremos aproveitar e perguntar qual foi o momento mais polêmico, mais difícil desse último mandato? Com toda essa situação, com toda essa investigação que estava ocorrendo, a CPI, todas as denúncias, qual foi o momento mais difícil que o vereador enfrentou? Eu diria que foram vários, né, momentos difíceis, né? Até o dia a dia tornou-se mais exaustivo, né? Que a gente não pode ceder em hipótese alguma. A partir do momento que a gente tem uma linha, a gente tem que continuar com aquela coragem, com a persistência e muita fé em Deus, né? Que Deus realmente ele é muito fiel para nós quando a gente tem um propósito, né, dentro da verdade, dentro de questões positivas. Mas teve pontos assim que eram absurdos, né? De chegar ao ponto de ameaças, de eu ter que fazer boletins de ocorrências, de representação junto ao Ministério Público, de secretário que mandava uns recados absurdos para a gente aí. Então chegou ao ponto de que a gente via que o sentimento da impunidade que pairava em certas pessoas, muitas delas até esclarecidas que ocupavam cargo aí do primeiro escalão. Mas assim, eu acho que dentro da nossa postura, isso aí só veio a me fortalecer, né? Me fortaleceu bastante, até durante um comício que teve, eu não me lembro o bairro aqui, não me recordo, poucos minutos antes, foi logo no início da caminhada, dos comícios, né? Eu recebi um telefonema, eles ligam de telefones públicos, né? São tão covardes que ligam de telefones públicos, dizendo que não era para eu mencionar nada do que tinha acontecido, que talvez eu não voltasse mais para casa. E pelo contrário, eu cheguei no comício e ainda falei, acabei de receber um telefonema, mas fortaleceu mais ainda, né? A gente não pode ter medo, né? A partir do momento que você assume um compromisso, independente de profissão que for, você tem que procurar fazer o melhor, ter coragem, ser persistente e fiel às pessoas que estão com você. Eu acho que a gente só tem que colher os frutos, né? Não tem como. E a vitória é só para aqueles que não recuam. Verdade. Tem até uma frase, eu não me recordo da frase, né? Mas ela é muito bacana, uma frase que eu até tenho na minha sala lá, mas me fugiu. Ela fala, né? Mais ou menos, a gente não tem como a gente ser covarde e fazer filas com essas pessoas aí, né? Que estão nesse mundo podre, submundo do crime, de coisas erradas. Muitas vezes vale a pena a gente arriscar e perder, porque às vezes o mal, ele consegue fazer algumas manobras que a um determinado ponto parece que você está errado, como aconteceu o risco no primeiro mandato. Mas você tem que correr aquele risco sabendo que você está com a verdade. Não tenha medo, tenha coragem e persistência. Porque você pode naquele momento parecer que você está errado. Mas a vitória vem lá na frente. E eu sempre uso uma frase que eu usei até durante a campanha. A verdade, ela é filha do tempo. Isso aí é mais certo do que nunca. Vereador Ricardo, nós estamos encerrando o nosso segundo bloco. Nós voltamos daqui a pouco para o terceiro bloco, A Verdade em Destaque, com o vereador Ricardo Piorino. Poder Legislativo.